Conexão Suméria. A criação. E no princípio era o caos. Absu, um ser incriado, Deus das águas celestiais, cônjuge de Tiamat, a deusa do caos primordial. A partir das águas do abismo, o oceano da eternidade e do caos primitivo, dessa união surgiram os deuses. Assim se deu a criação, em seu princípio, nos registros sumérios. Esse princípio masculino e feminino, positivo e negativo, tem recebido variados nomes ao longo de nossa história. Seja de que parte do mundo for, seja de que civilização for, em que tempo for, todas, evidentemente, estão falando sobre a mesma coisa, a mesma história, a mesma origem. Mas como vimos em nossa análise e acessível sugestão de experiência científica abordada no capítulo anterior, todo povo e civilização tende a ter uma inevitável percepção e transmissão de experiências e informações diferenciadas de uma para com as outras, mesmo que estejam a falar sobre o mesmo ponto observável. Tecnicamente, cada uma colocará uma roupa diferente sobre aquela perspectiva, sobre o tal mesmo ponto em questão. No princípio, o universo era um caos. O céu e a terra não estavam separados. O dia não se distinguia da noite. Sol, lua e galáxias não existiam. Foi quando desse caos e obscura massa nasceu Pan, a primeira criatura do universo. Pan cresceu e, ao abrir os olhos, se deu conta do caos em que vivia e decidiu ordená-lo. Assim, inicia a versão chinesa sobre a origem e a criação. No início, nada existia. O universo consistia em um grande oceano caótico. E desse caos emerge Bang Bang, que era um enorme monte piramidal. Assim nos trazem os egípcios, em princípio de seu relato e perspectiva sobre as origens. Nenhum ser vivo ou inanimado existia ainda. Nem o espaço, nem o vasto céu, nem a morte, nem a imortalidade. Nem havia sinal da noite ou dia. Totalmente parado, sozinho. O único sopro. Além dele, em verdade, nada mais existia. No início, só existia, sozinho,
o ser absoluto. Nada mais existia. Brahma, determinado, disse: deixe-me criar o mundo. E assim se fez. Inexistia alguém que me conhecesse, até que criei esse mundo, segundo a minha vontade. Com uma só palavra, o Om. Do Om surgiram os 5 elementos. Primeiro foi o espaço. Do espaço veio o ar. Do ar veio o fogo. Do fogo veio a água. E da água veio a terra. Assim nos citam os Vedas hindus, falando sobre nossas origens. Certa vez, um lugar onde nem existia tempo, nem deuses, nem homens, nem mulheres, existia apenas a profundidade e a escuridão do oceano. Um eterno silêncio. Quando de repente, uma estranha melodia começou a se movimentar pelas águas. Era o primeiro sussurro. Essa música era Oran Mor, a grande melodia. Ela começou a crescer cada vez mais, juntando todos os sons e impulsos que encontrava. Assim nos diz o princípio da narrativa celta sobre a criação. E assim, no começo, nada existia, apenas o caos. Um Deus vivia sozinho e reinava sobre o nada. Nada existia, além de um vazio e escuridão à sua volta. Nada tinha começo nem fim. Até que um dia, cansado de viver sozinho, resolveu criar algo. E daí, assim, se deu início ao mundo. Assim se inicia o conto grego sobre a criação. Nossas origens, contadas pelos Tupi-Guarani, nos dizem que de uma substância feminina foi gerado o ser primordial. Essa substância feminina, chamada Jazuca, está sempre relacionada às chuvas e às águas do oceano primordial. Se bem observarmos o espaço e se medirmos a luz que vem das estrelas e das galáxias, iremos notar que as galáxias estão se afastando entre elas. O próprio espaço, aparentemente, está expandindo. Mas e se tocarmos a fita para trás? Se rebobinarmos essa expansão? Se voltarmos as imagens dessa expansão?
Isso quer dizer que todo o universo se junta e unifica-se, voltando a ser o Uno, o primeiro ser. Isso antes do que, através da ciência, chamamos de Big Bang, que após esse, percebemos nitidamente que, no princípio, era o caos.